Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo pós-jogo de hoje, Flamengo 1, Viceines da Gama 3. O Vasco venceu o Flamengo 3-1, numa noite em que o Flamengo não entrou em campo. Mas o que dizer do jogo de hoje, galera? Né? Falar o que desse jogo de hoje? O jogo em que o Flamengo foi bizonho. Mas antes disso, gostaria de lembrar a todos do nosso sorteio. Chegando a 1000 inscritos aqui no canal, faremos o sorteio do manto novo. É só você ir lá no nosso Instagram, fla.es, seguir as regrinhas. Tem um vídeo lá de 9 segundos com as regras. Você segue as regras e quando nós chegarmos a 1000 inscritos, faremos o sorteio do manto novo do Mengão. Valeu? Agora vamos ao jogo. O Flamengo entrou em campo de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? E por incrível que pareça, o Flamengo não conseguiu fazer nada dentro de campo. O primeiro tempo foi totalmente equivocado, o Flamengo perdido, né? O Rogério Ceni escalou o time de uma forma totalmente diferente. Ninguém entendeu nada com a escalação do Rogério. E aí o Vasco foi para cima do Flamengo, né, e abriu 2-0. A escalação do Flamengo foi Diego Alves, Isla, o Ilharão, Bruno Viana. Então vamos parar aí. Bruno Viana, que para mim não foi bem, mas sempre que eu falo que o jogador não foi bem, eu analiso o porquê dele não ter ido bem. E ele não foi bem porque o time inteiro não foi bem, né? E aí sobrecarrega a defesa rubro-negra. O time foi mal. Vamos dar continuação. Felipe Luiz, João Gomes, Diego e Gerson. Será que pensando na Libertadores, no caso de machucar um Everton Ribeiro durante o jogo, ou um De Arrascaeta durante o jogo, por isso ele colocou o João Gomes aí, para ver se conseguiria segurar ali o meio campo, e não funcionou no primeiro tempo, porque o Gerson ficou de um lado, o Everton Ribeiro do outro, inverteu as posições, o Gerson do lado esquerdo, o Everton Ribeiro do lado direito junto com o Bruno Henrique, e não funcionou, né? Mas não funcionou por quê? Porque o time não quis jogar bola. O elenco do Flamengo tem qualidade e não quis jogar bola. E aí vem as especulações que o Flamengo não tinha divulgado nada sobre a contusão do Arrascaeta, né? E aí, por causa dessa contusão, o Arrascaeta ficou de fora, e já vem falação de que foi o empresário do Arrascaeta fazendo pressão, querendo que o Flamengo pague mais pelo Arrascaeta. Já disseram que o Renato Gaúcho foi mandado embora e que o Flamengo já conversa com o Renato Gaúcho para substituir o Rogério Ceni. Eu espero que isso não aconteça. Eu não vou culpar o Rogério Ceni pelo jogo de hoje, que para muitos é um clássico, para mim já não é clássico há muito tempo. Flamengo e Vasco não é clássico para mim há muito tempo. O Vasco não é um time para bater o Flamengo, basta o Flamengo querer jogar bola, coisa que o Flamengo não fez durante todo o primeiro tempo. O Flamengo, você olhava os semblantes dos jogadores, você não viu os jogadores nervosos, você não viu os jogadores com raiva do que estava acontecendo. Para os jogadores estava tudo normal. Então, é uma coisa a se pensar o porquê disso, por que aconteceu isso, o que o Rogério tentou fazer, o que ele quis fazer no primeiro tempo, e no segundo tempo ele inverteu tudo, né? Ele tirou o João Gomes, colocou o Vitinho, que era para ter entrado jogando, voltou o Everton Ribeiro para o lado que o Everton Ribeiro sempre joga, né? Botou o Gerson para o lado certo, e aí o time começou a render. O Vitinho rendeu muito no jogo, né? O Flamengo continuou pecando na marcação, aquela marcação que o Flamengo fez contra o Bangu, aquele time imponente, aquele time pressionando, que ganhou o Bangu, que fez a mesma coisa contra o Madureira, pressionou o Madureira, que era o único invicto do Campeonato Carioca,
pressionou, fez aquela pressão, ganhou o Madureira jogando muito bem e depois jogou com o Palmeiras mal. O Flamengo não foi bem contra o Palmeiras, foi campeão, mas não foi bem. E hoje pediu para adiar o jogo para mais um dia. A Ferg atendeu o pedido, botou o jogo para quinta-feira. O Flamengo jogou na quinta, né? E fez esse fiasco dentro de campo. Parece que os jogadores não estavam em campo. O time do Flamengo não estava em campo. E aí a culpa é do Rogério? Ah, mas o Rogério foi fazer teste no jogo de hoje? Ele tinha que fazer teste sim, terça-feira ele começa a Libertadores. Então, esse foi o jogo para fazer teste. Eu não acredito que na próxima rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta a Portuguesa. Certo? O Flamengo jogou hoje e na próxima rodada do Carioca, o Flamengo vai enfrentar a Portuguesa, se eu não me engano, só que tem Libertadores, né? Vamos lá, o Flamengo perdeu para o Vasco, e aí vai vir a Libertadores, e o Flamengo, provavelmente, aqui ó, Flamengo e Portuguesa, sábado, né? Que agora tá de madrugada, já tá aqui amanhã, 9 da noite. Então o Flamengo enfrenta a Portuguesa, hoje é sexta, no sábado. Jogou na quinta e vai jogar no sábado, menos de 72 horas depois. Eu não acredito que o Rogério Ceni irá escalar para o sábado um time titular completo contra a Portuguesa. Ele fez o teste que ele tinha que fazer hoje, num caso de necessidade de uma contusão do Everton Ribeiro, de uma contusão do Arrascaeta, ele vai precisar substituir esse jogador. E aí ele, no primeiro tempo, ele substituiu com o João Gomes, jogando o Everton Ribeiro para um lado e o Gerson para o outro, não funcionou. No segundo tempo, ele tirou o João Gomes, colocou o Vitinho no lugar do Arrascaeta, né? E o Flamengo voltou a render. Só que o Flamengo não foi incisivo, o Flamengo não foi aquele time de fazer pressão. Todos nós rubro-negros, quando vimos o Flamengo jogar com o Bangu e com o Madureira, mas são times de qualidade inferior? Sim, são times inferiores, sim, ao elenco do Flamengo, sim, mas vimos as características do time de 2019, o time com vontade, o que a gente não viu contra o Palmeiras e nem contra o Vasco. Agora, será por que isso? Será que isso é uma forma de mostrar que o time não tá essas coisas e quando chegar na hora H vai jogar daquela forma? Pode ser? Pode ser. Mas foi vexatório, foi vergonhoso o que o time fez em campo hoje. Para mim, o jogador que mais jogou no segundo tempo foi o Vitinho, que ele entrou e deu uma nova cara ao time, mas aí também leva-se em consideração que inverteu-se as posições de Everton Ribeiro e de Gerson, que também melhorou no segundo tempo, que não jogou bem contra o Palmeiras, não jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Gerson jogou bem, certo? O Everton Ribeiro está muito abaixo de ser aquele Everton Ribeiro de 2019, passou 2020 capengando e entrou 2021 capengando também. Tem que voltar a ser aquele homem brilhante, aquele jogador brilhante na armação do Flamengo. Campeonato Carioca, o Flamengo ficou na segunda posição, né? $19 pontos. E aí, o Volta Redonda é o primeiro. O Flamengo agora tem 2 derrotas por culpa do próprio Flamengo, que não entrou em campo para jogar bola, né? Volta Redonda tem 1 derrota, o Flamengo tem 2 derrotas, o Volta Redonda tem 20 pontos, o Flamengo tem 19. A Portuguesa tem 17 e o Fluminense tem 16 e o Vasco subiu para 13. Faltam 2 rodadas, o Vasco tem que ganhar os seus 2 jogos, né? O Flamengo ajudou o Vasco com essa derrota. Derrota essa que há 5 anos a gente não perdia. Tinha 5 anos que o Vasco não ganhava do Flamengo. E o Flamengo não entrou em campo, fez uma vergonha total
no jogo de hoje, né, diante da sua torcida, que estava todo mundo assistindo o jogo, que para muitos é um clássico, para mim já deixou de ser clássico há muito tempo, visto o elenco dos dois times, e o Flamengo não jogou. Agora, a culpa é do Rogério para o Flamengo não jogar? A culpa é do Rogério porque ele testou algumas coisas? A hora de testar é agora. Ele não pode testar na Libertadores. Então, a hora de testar é agora. O Flamengo praticamente classificado no Carioca, né? Então, essa é a hora de testar. Acredito que ele irá poupar para o jogo contra a Portuguesa, porque ele tem o jogo da Libertadores. O próximo jogo do Flamengo é sábado e terça-feira tem Libertadores contra o Vélez lá. Então, sábado, domingo, segunda, terça. Então, o Flamengo joga no sábado e viaja para jogar a Libertadores terça-feira. Então, eu acho que o Rogério fez os testes que ele quis. Espero que a diretoria não esteja pensando em contratar o Renato Gaúcho. Já se especulou-se isso aí. Acho que o Renato não tem a cara do Flamengo. Acho o Renato fanfarrão, boleiro. Não vai dar certo com esse time. Acho que o Rogério ainda pode render bons frutos no Flamengo. Vamos esperar a Libertadores. Vamos ver como que esse time vai se comportar no primeiro jogo da Libertadores. Acho que esse jogo contra o Vasco não é parâmetro para nada, tendo em vista que o Flamengo está praticamente treinando durante o Campeonato Carioca. Começou com os meninos, veio o time profissional, amassou o Bangu, amassou o Madureira, depois não amassou o Palmeiras na Supercopa e hoje também não amassou o Vasco pelo Carioca. Essa é a verdade, foi assim que eu vi. Um Flamengo desconfigurado no primeiro tempo e um Flamengo na mesma configuração de Bangu e Madureira no segundo tempo, sem o De Arrascaeta. O Rogério foi criticado aí porque ele pediu jogadores para substituir o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para ter jogadores nesse nível no banco, e sofreu críticas de muitos aí, e eu acho que ele tem razão. Nós não temos substitutos à altura para Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Acho que o Diego hoje também não foi bem, visto tudo que foi mexido, todas as mudanças de posição que foram feitas. Então, se você analisar o Flamengo que jogou com o Bangu, o Flamengo que jogou com o Madureira, o Flamengo que jogou mal com o Palmeiras e o Flamengo que jogou hoje, você consegue entender que ele fez mudanças nas peças, nas posições, né? Não tinha o De Arrascaeta, por contusão ou por briga com diretores, por dinheiro, né? Que pode ser também, pode ser que não tenha lesão, pode ser coisa de empresário, especulação de Renato Gaúcho, mas eu acho que o Rogério fez testes e eu acho que ele não está errado. A hora de testar é agora. Na Libertadores ele não pode testar mais. Na fase de grupos da Libertadores, o primeiro jogo é o Vélez e eu acho que ele fez teste sim. Ele desconfigurou o Flamengo, mudou os jogadores de posição e não deu resultado. Então ele entendeu que não deu resultado. Eu não vi a preleção, eu não vi depois do jogo o Rogério Ceni falando, né? Tô aqui de madrugada gravando o pós-jogo para vocês, são 3h30 da manhã, estava trabalhando e vim aqui para gravar e dizer o que eu acho. Acho que o Rogério testou, não funcionou. O Bruno Viana ainda não, ao meu ver, ainda não está preparado para ser titular no Flamengo. Acho que ele deve ir com Arão e Gustavo Henrique na zaga contra o Vélez, com o Gerson e o Diego. E se ele mudar de opinião e ir com 2 zagueiros, eu iria com o Noga e com o Gustavo Henrique e colocaria o Arão com o Gerson no meio campo. Caso ele não tenha o De Arrascaeta para a partida, que ele entre com o Vitinho ou converse com o Diego para ver se o Diego faz aquela posição ali, e aí já seria inventar, né? De repente o Diego na armação junto com o Everton Ribeiro, que também não vem bem. Há muito tempo o Everton Ribeiro não vem bem. Mas com relação à partida de hoje, o Flamengo foi um fiasco total. Uma vergonha, jogadores em campo, sem raça,
que perder, a gente sempre fala, eu sempre falo a mesma coisa, perder faz parte, o Flamengo pode perder, mas não pode perder da forma que perdeu. O Flamengo jogou para perder. Na verdade, o Flamengo não jogou. O Flamengo não entrou em campo, o Flamengo não marcou o Vasco sob pressão. O Flamengo não pressionou o Vasco. O Flamengo deixou o Vasco à vontade em campo, como deixou o Palmeiras à vontade também. E para mim isso aí não é culpa do treinador, para mim isso aí é culpa dos jogadores. Por mais que estejam em posições invertidas, marcação sob pressão você faz na posição que você estiver, porque recuperando a bola rápido, você tem mais chance de pegar o time desprevenido. É assim que foi o Flamengo de 2019, é assim que o Flamengo jogou com Bangu e Madureira, e não foi assim que jogou com Palmeiras e Vasco. Ganhou a Supercopa nos pênaltis contra o Palmeiras e perdeu hoje para o Vasco, porque não jogou. Simplesmente o Flamengo não entrou em campo. Pode ter N motivos, ao meu ver o Rogério testou no primeiro tempo, no segundo tempo ele voltou o time, colocou o Vitinho na função do De Arrascaeta e o time voltou a render. Mas mesmo assim, falhou e pecou na marcação, né? Você via jogadores olhando o Arão no gol do Vasco, o Arão estava olhando o Bruno Viana dando combate e o Arão olhando. Você vê que o time não estava em campo, o time não tinha pretensão de fazer uma bela partida de futebol, por mais que poderia perder, né, para qualquer um, mas quando o time joga bem e perde, a torcida lamenta, mas aceita. Agora, quando joga da forma que jogou, de forma vergonhosa, a torcida se revolta. E foi uma vergonha o que nós vimos em campo hoje. Um time sem vontade, um time apático. O Rogério fez mudanças táticas com os jogadores, mudou os jogadores de posição, desconfigurou o time no primeiro tempo, não funcionou. No segundo tempo ele voltou com a configuração normal. O time voltou a render, mas continuou pecando na marcação. Não fez marcação sob pressão. O goleiro deles estava na noite bem inspirada, fora as falhas dos nossos jogadores. O Gerson furou, o Gabigol chutou torto. Então é aquilo que a gente sempre fala, o Flamengo não pode perder a oportunidade quando tem, né? Méritos do goleiro do Vasco, que pegou muito. O Vitinho foi o único que conseguiu furar, né, o goleiro, passar pelo goleiro do Vasco, fazer o gol do Flamengo, mas já era tarde demais. O Flamengo foi muito aquém do Flamengo que esperamos para 2021 e que todos estavam esperançosos de ver hoje contra o Vasco, né, na noite passada, contra o Vasco, esse time que estaria preparado para enfrentar o Vélez terça-feira que vem, e não foi o que a gente viu. A gente viu de forma vergonhosa e apática um Flamengo totalmente sem pretensão alguma dentro de campo. Então é isso, vamos torcer para que esse teste sirva de aprendizado para o Rogério, que ele consiga reverter a situação, né? Que esse time entre para jogar Libertadores e que seja parecido com o time que jogou contra o Bangu e contra o Madureira, naquela marcação alta, marcação sob pressão, sem dar espaço para o adversário, e assim o Flamengo irá passar. Jogando como jogou com o Palmeiras e como jogou hoje com o Vasco, a gente vai sofrer muito. Mas jogando da forma que jogou com o Madureira e com o Bangu, o Flamengo tem tudo para nos dar muita alegria. E é isso que o torcedor espera, que o Flamengo ganhe o Carioca, que o Flamengo ganhe a Copa do Brasil, que o Flamengo ganhe o Brasileiro, que o Flamengo ganhe a Libertadores e quem sabe o Mundial. Mas, para isso, os jogadores têm que entrar com raça e vontade e determinação dentro de campo, o que faltou hoje. Ao meu ver, faltou muito disso hoje. Espero que tenha servido de aprendizado para todos do time e também para o treinador, apesar de ter entendido que ele testou hoje contra o Vasco, porque era a última oportunidade de fazer testes, e eu tenho na minha cabeça que ele tem a certeza do time que enfrenta o Vélez. Ele vai ter o desfalque do Rodrigo Caio, e eu acho
que o Bruno Viana não está preparado para jogar essa primeira partida contra o Vélez lá na Argentina, apesar de que o Bruno Viana estava no futebol do Braga, né? Então, estava na Europa, no time de Portugal, agora é América, não é mais Europa, é diferente. Contra os times menores ele conseguiu antecipar, contra o Vasco ele não conseguiu fazer as antecipações. Então, eu acho que o Flamengo, o Rogério tem muito a pensar quem será o substituto do Rodrigo Caio para esse jogo contra o Vélez. Eu acho que ele tem que vir de Gustavo Henrique, é a minha opinião, tá? Mas ele pode vir de Bruno Viana. O Flamengo tem de amanhã em diante para treinar até o dia do jogo contra o Vélez lá na Argentina. O jogo de hoje é um jogo para ser esquecido, onde, ao meu ver, foram feitos testes pelo Rogério, que não funcionaram muito no primeiro tempo, nada, falhou tudo que ele pensou, e no segundo tempo ele voltou, mas o time fraquejou atrás, não marcou sob pressão, e aí deu espaço para o Vasco, e em jogadas individuais o Vasco conseguiu chegar ao seu terceiro gol, abriu 3-0. Você viu que o Diego Alves nem pulou na bola, né? Tanto era a apatia dos jogadores em campo. O Flamengo não estava em campo hoje. Foi vergonhoso o que os jogadores fizeram com 42 milhões de torcedores e agora tem que aguentar a zoação. Eles ganharam, a gente aguenta. Aguentar a zoação de um dia. Eles, a zoação eterna, birrebaixados e freguesia total. É isso, saudações rubro-negras, vamos torcer para que não tenha sido nada sério, que tenha sido apenas testes para a estreia da Libertadores de uma forma muito melhor. Isso aqui é Flamengo sempre, galera. A gente apoia, a gente critica. Quando joga bem, a gente fala que jogou bem. Quando joga mal, a gente fala que jogou mal. Mas hoje, para mim, os jogadores foram muito abaixo, mesmo estando fora de posição, foram muito abaixo dos jogadores que a gente sabe que tem. Gerson muito mal no primeiro tempo, Everton Ribeiro mal nos dois tempos, o Vitinho, uma grata surpresa, entrou muito bem, graças a Deus, né? Porque se numa falta de Arrascaeta ou do Everton Ribeiro, teremos o Vitinho em campo, isso é fato. E na zaga, o Rogério Ceni vai ter que estudar o que fará para enfrentar o Vélez. Então é isso, vamos esperar e vamos ver o que acontecerá diante do Vélez terça-feira que vem, mas sábado ainda tem a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. É isso, fui!